A lua cheia iluminava as ruas de pedra de São Tomé das Letras, mas havia algo mais brilhante que a luz fria daquela noite. O medo que se espalhava pela cidade. Não era mais uma lenda. Não eram mais histórias contadas ao redor de fogueiras. O mal estava ali, respirando entre as sombras, e naquela noite, mais uma jovem desapareceria. Duda sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando entrou na pousada velha. Ela e seus 3 amigos haviam escolhido São Tomé das Letras como destino de férias, um lugar para escapar da agitação das grandes cidades. O que começou como uma viagem tranquila e cheia de aventuras pela natureza, logo se transformou em um pesadelo vivo. Na primeira noite, eles ouviram histórias sobre jovens desaparecendo durante a lua cheia. Uma garota no mercado local olhou diretamente nos olhos de Duda e disse: "Cuidado com a bruxa. Ela vem buscar almas durante a noite." Rafa, o mais cético do grupo, riu da lenda. Todo lugar assim tem sua história de terror para atrair turistas. Bruxas? Isso é coisa de filme ruim. Mas na segunda noite, enquanto estavam sentados em volta de uma fogueira improvisada perto das pedras gigantes, eles viram algo. No começo, pensaram que era apenas o vento, mas logo as sombras começaram a se mover de forma estranha, como se tivessem vida própria. Os sussurros no ar ficaram mais altos, palavras em uma língua que nenhum deles conhecia, mas que fazia os corações deles baterem com força, como se a própria noite estivesse avisando para irem embora. Eles não foram. E agora, de volta à pousada, o medo era palpável. As paredes de pedra da construção antiga pareciam se fechar ao redor deles, sufocando-os. Duda olhava para fora da janela. A lua cheia parecia maior, quase viva, vigiando-os com uma malícia silenciosa. Ela mal conseguia ouvir a conversa dos amigos atrás dela. Suas mãos suavam, o peito apertado. "O que foi?" perguntou Júlia, sua melhor amiga. "Você está estranha desde aquela fogueira. Vocês não sentiram aquela coisa, a bruxa?" Duda perguntou, tentando colocar em palavras o medo irracional que dominava seu peito. Rafa bufou de novo, mas antes que ele pudesse zombar, a porta do quarto se abriu violentamente, batendo contra a parede. Não havia vento. O ar era denso, pesado. Eles ficaram paralisados. No corredor, passos ecoaram, lentos, arrastados. Uma respiração rouca, fraca, quase como um sussurro, começou a encher o ar. Duda sentiu o coração acelerar. Ela sabia o que era. Eles haviam rido, brincado com o perigo, mas agora, a bruxa estava perto. Não era mais apenas uma lenda. Quando eles desceram as escadas apressadamente para o saguão da pousada, o relógio antigo marcava 23h59. Rafa foi o primeiro a sair pela porta da frente, mas algo fez parar bruscamente. Seus olhos, antes cheios de sarcasmo, estavam arregalados de puro pavor. Ele apontava para a praça em frente, mas não conseguia dizer uma palavra. No centro da praça, sob a luz da lua cheia, estava ela. Uma mulher de cabelos longos, negros como a noite, estava parada ali, vestindo um manto antigo. Seu rosto era belo, quase angelical, mas havia algo profundamente errado. Seus olhos eram vazios, como poços sem fundo. E ela olhava diretamente para eles. Duda tentou se mover, mas seus pés pareciam presos ao chão. A bruxa Lavínia começou a andar em direção ao grupo. E conforme se aproximava, algo bizarro começou a acontecer. As flores murchavam, a grama secava e as sombras ao redor dela pareciam ganhar vida própria, serpenteando como se fossem cobras escuras no chão. Ela parou a poucos metros deles e, em um sussurro arrepiante que parecia ecoar dentro da cabeça de cada um deles, disse: "Vocês vieram para me encontrar, agora não poderão mais escapar." Eles correram, mas a sensação de estar sendo caçado não diminuía. Duda sentia que a cada esquina que viravam, Lavínia estava mais perto. Era como se a bruxa estivesse brincando com eles, empurrando-os para o desespero, para o pavor que fazia os corações baterem tão forte que mal conseguiam respirar. A lua, sempre presente, os seguia como um olho maligno no céu. Ao longe, o som de risadas infantis, mas distorcidas, grotescas, ecoava pelas ruas vazias da cidade. "Ela gosta de brincar com suas presas", sussurrou uma voz em sua mente, e Duda sabia que não era apenas sua imaginação. Ela sabia que a cada segundo que passava, eles estavam ficando mais próximos do fim. E agora, correndo pelas ruas escuras, sem saber se conseguiriam ver o amanhecer, o grupo finalmente entendia o que aqueles olhos vazios significavam. Eles não eram mais apenas turistas em São Tomé das Letras. Eles eram as próximas vítimas. Os gritos ecoaram pelas ruas vazias como um lamento antigo, carregado pelo vento frio que serpenteava entre as construções de pedra. Aqueles que ouviram o som jamais esqueceriam.
Ele carregava mais que medo. Trazia uma promessa. De dor. De escuridão eterna. A respiração de Duda estava acelerada. Seu peito ardia, com o esforço da corrida e o terror que parecia invadir cada célula do seu corpo. Ao seu lado, Júlia chorava baixinho, mal conseguindo manter o ritmo. Rafa, que há pouco estava zombando das lendas, agora tinha os olhos selvagens de pavor. Eles corriam pelas ruas de São Tomé das Letras como presas sendo caçadas, mas era inútil. Em cada esquina, em cada sombra, Duda sentia a presença dela. Lavínia, a bruxa imortal, não precisava correr. Ela controlava o tempo e o espaço ao redor deles. A cidade parecia distorcida. As ruas que antes conheciam agora se torciam e dobravam, como se o próprio cenário estivesse sendo moldado pela vontade sômbria da bruxa. O ar ficava cada vez mais pesado, quase impossível de respirar, como se a própria atmosfera estivesse sendo devorada por uma fome invisível. "Temos que sair daqui", gritou Júlia entre soluços, mas as palavras se perderam no vento. A única resposta que receberam foi o som de risadas distorcidas, infantis, mas grotescas. Era como se a própria noite estivesse rindo deles. Eles não sabiam para onde estavam indo. Apenas corriam, tentando escapar do inevitável. Finalmente, Rafa tropeçou e caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Ela não vai parar", sussurrou ele, mais para si mesmo do que para os outros. "Nós estamos presos." "Não", Duda gritou, agarrando o braço de Rafa e tentando erguê-lo. "Tem que haver uma saída. Tem que ter algo que possamos fazer." E então, como se respondendo ao seu desespero, uma porta rangeu ao se abrir, lentamente, em um dos casarões antigos e abandonados. Uma luz fraca e amarelada escapava das rachaduras nas janelas sujas, lançando sombras longas e sinuosas pela rua de pedra. Parecia um convite, ou talvez uma armadilha. "Não podemos entrar aí", disse Júlia, tremendo, mas Duda já havia tomado sua decisão. "Não temos escolha", ela disse com a voz firme, mas os olhos traindo o medo que ela sentia. Com Rafa mal conseguindo andar e Júlia paralisada de medo, Duda os arrastou para dentro. O interior da casa estava coberto de poeira, com móveis antigos e apodrecidos espalhados pela sala. Mas não era o aspecto de abandono que os incomodava. Era a sensação de estarem sendo observados. Havia algo ali no escuro, esperando por eles. O ar cheirava a podridão, mas também há algo mais, um odor metálico e doce. Sangue. Os três mal tiveram tempo de processar o ambiente antes que a porta atrás deles se fechasse com um estrondo ensurdecedor. A luz amarelada se apagou, mergulhando-os na escuridão total. Júlia gritou, e Duda agarrou seu braço, tentando mantê-la calma. "Fiquem juntos, não se separem." Mas então, uma voz suave e sibilante surgiu da escuridão. "Vocês vieram até mim. Eu os esperei por tanto tempo." O coração de Duda parou por um segundo. Ela sabia quem era. Lavínia. Mas a voz não vinha de um lugar específico. Ela parecia ecoar pelas paredes, vindo de todos os cantos ao mesmo tempo. "O que você quer?" Rafa gritou desesperado, sua voz cheia de pânico. "Eu quero viver", sussurrou a bruxa, e em resposta as sombras começaram a se mover. Não de forma figurativa, mas literalmente. Elas se torciam e se contorciam nas paredes, tomando forma de braços e rostos distorcidos, sorrindo e gargalhando como se aquilo fosse uma diversão perversa. E então, das sombras ela surgiu. Lavínia era ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Seu rosto, embora belo, tinha uma crueldade intrínseca. Seu corpo parecia feito de sombras condensadas, movendo-se de forma fluida, como se fosse uma extensão da escuridão ao seu redor. Mas o pior de tudo eram seus olhos. Olhos que não viam apenas a superfície, mas que pareciam mergulhar diretamente na alma de cada um deles, buscando seus medos mais profundos. "Vocês vão me ajudar", disse Lavínia, sorrindo, seus dentes brancos brilhando na escuridão. "Vocês serão o meu presente à noite, e em troca, eu continuarei jovem para sempre." Duda tentou recuar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. O medo era paralisante, uma sensação tão intensa que quase apagava sua vontade de lutar. Ela podia sentir a presença de Lavínia se aproximando. Sentia o frio que a bruxa trazia consigo, como um manto de gelo cobrindo seus ombros. Mas havia algo dentro dela que se recusava a desistir. Algo que gritava para continuar lutando. "Por favor." "Não", sussurrou Júlia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas Lavínia ignorou o pedido. "O ritual começa agora", disse a bruxa, levantando as mãos, e as sombras ao redor começaram a girar freneticamente, formando um círculo em torno dos três amigos. O ar começou a vibrar,
e um som grave como tambores distantes encheu o ambiente. Era como se o próprio mundo estivesse respondendo ao chamado da bruxa. O ar ao redor dele estava mais denso, quase palpável, como se a própria escuridão tivesse ganhado peso e começado a se fechar sobre seus corpos. E então veio o som. Primeiro, suave como um sussurro, mas logo crescendo até parecer um rosnado, profundo e ressonante, que parecia vir do próprio chão. O terror agora era uma entidade viva, respirando ao seu redor. Duda sentia o medo correr em suas veias como um veneno, mas não podia deixar-se paralisar agora. O que estava acontecendo dentro daquela casa era real. As sombras, as vozes, Lavínia. Tudo era real demais. E ainda assim, enquanto seu corpo tremia, havia uma parte dela que se recusava a ser dominada por aquilo. Lavínia estava diante deles, seus olhos brilhando de uma maneira que não poderia ser humana. Ela era o pesadelo materializado, um ser que carregava séculos de conhecimento proibido, rituais esquecidos e uma fome insaciável por mais poder. Seus dedos, longos e delgados, traçavam linhas no ar, desenhando símbolos que brilhavam com uma luz sombria, enquanto murmurava palavras em uma língua que nenhum deles jamais tinha ouvido antes. As sombras ao redor dos três amigos começaram a se mover, como se tivessem ganhado vida própria. Cada sombra parecia se distorcer, formando figuras humanoides que se contorciam e retorciam em uma dança grotesca, um prelúdio para algo muito pior. Rafa, que estava mais perto de Lavínia, começou a tremer incontrolavelmente. Seus olhos estavam vidrados de terror e ele parecia estar à beira de um colapso. "Ela vai nos matar!" gritou Júlia, a voz dela quebrando o silêncio, mas Lavínia apenas sorriu. "Eu não quero a morte", disse a bruxa, seu tom doce, quase maternal. "Eu quero a vida, e vocês serão parte dela." Antes que Duda pudesse reagir, Lavínia deu um passo à frente e, com um movimento fluido, cortou o ar com as unhas longas e afiadas. O espaço à frente dela se rasgou como um tecido, revelando uma escuridão ainda mais profunda, um abismo que pulsava e respirava como se tivesse vida própria. "Esse é o caminho para a eternidade", sussurrou Lavínia. "E vocês vão fazer parte dele." Júlia gritou, tentando recuar, mas o chão sob seus pés começou a se mover como se estivesse vivo. Era como estar presa em um pesadelo onde as regras da realidade não se aplicavam mais. Os símbolos no ar agora pulsavam com uma energia própria, e as sombras dançavam ao redor deles, rindo silenciosamente, zombando de seus medos. Duda sabia que não podiam continuar ali. Se eles ficassem, seriam consumidos pelo ritual de Lavínia, sacrificados para que ela pudesse continuar sua vida interminável. Mas como escapar? Não havia mais portas, nem janelas. Era como se o mundo exterior tivesse desaparecido, deixando-os presos naquela dimensão sombria e claustrofóbica. "Eu não vou deixar você fazer isso", Duda gritou, tentando parecer mais corajosa do que realmente era. Ela precisava pensar em algo, qualquer coisa para ganhar tempo. Seus olhos correram pela sala, buscando algo, qualquer coisa que pudesse ser uma arma. Mas tudo o que ela via eram sombras. Sombras que riam dela. "Você não entende", disse Lavínia, sua voz suave. "Eu sou eterna. Eu vi reinos ascenderem e caírem, vi civilizações desaparecerem nas areias do tempo. Vocês, com suas vidas curtas, são apenas poeira. Eu ofereço a eternidade, uma eternidade onde a dor é um preço pequeno a pagar pela imortalidade." Mas antes que Lavínia pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. As sombras que cercavam os três amigos começaram a se contorcer violentamente. O ar ficou denso com uma eletricidade estranha, como se algo estivesse interferindo no ritual. Lavínia olhou ao redor, confusa por um momento, e foi então que Duda viu sua chance. Enquanto a bruxa estava distraída, Duda pegou uma cadeira de madeira apodrecida que estava no canto da sala e, com todas as suas forças, a lançou contra Lavínia. O impacto foi suficiente para interromper o ritual por um segundo, e naquele instante o ar ao redor deles pareceu se suavizar. "Corre!" Duda gritou, puxando Júlia e Rafa em direção à escuridão. Eles não tinham para onde ir, mas qualquer lugar parecia melhor do que estar ao alcance de Lavínia. Os três correram pela sala, tropeçando nas sombras que ainda se mexiam, tentando agarrá-los. O som dos sussurros crescia, ecoando em suas mentes, mas Duda se recusava a parar. Ela não podia deixar Lavínia vencer. Quando chegaram ao outro lado da sala, uma porta, que antes não estava lá, se materializou na parede. Era estreita e parecia ainda mais antiga do que o resto da casa, feita de madeira negra e corroída pelo tempo. Mas era uma saída. Sem pensar, Duda a empurrou,
e eles foram lançados para fora, caindo em uma escuridão que parecia infinita. Os 3 amigos caíram por um tempo que parecia não ter fim. Não havia gravidade, não havia som. Apenas o silêncio esmagador da escuridão. Quando finalmente tocaram o chão, estavam em um lugar completamente diferente. Onde estamos? Rafa sussurrou tentando se levantar, mas sua voz ecoou de forma estranha, como se o espaço ao redor fosse maior do que eles podiam ver. Duda olhou ao redor, sentindo que estavam em uma espécie de caverna vasta e antiga. As paredes estavam cobertas de símbolos e runas, parecidas com as que Lavínia desenhara no ar. E no centro da caverna havia um altar de pedra, um altar coberto de sangue seco. O ritual não acabou, disse Duda, sua voz tremendo. Ela nos trouxe aqui para terminar o que começou. O silêncio na caverna era absoluto, exceto pelo som de seus corações batendo violentamente no peito. A sensação de estarem sendo observados era inescapável. Algo estava lá com eles, algo antigo e faminto. Cada sombra parecia abrigar um par de olhos invisíveis, aguardando pacientemente o momento certo para atacar. Duda sabia que estavam no centro de algo muito maior do que podiam compreender. O altar diante deles era uma prova física e inegável de que Lavínia não era apenas uma mulher poderosa. Ela era uma entidade, algo além da vida comum, conectada a forças que não deveriam existir. O sangue seco que manchava a pedra parecia uma advertência. Ali, vidas tinham sido sacrificadas, e em breve, eles seriam as próximas vítimas, a menos que encontrassem uma maneira de parar aquilo. Lavínia nos trouxe até aqui para acabar com a gente, disse Rafa. Sua voz mal disfarçando o terror. Estamos presos. Ela precisa de nós, Duda respondeu, tentando acalmar o próprio pânico. Esse ritual precisa de sacrifícios. Ela não vai nos matar de imediato, não enquanto ainda precisar de nós. Isso se conseguirmos sair daqui antes que ela nos encontre, Júlia murmurou, seus olhos arregalados e fixos no altar, como se pudessem encontrar alguma resposta nas marcas sangrentas. O ambiente ao redor deles era sufocante. As paredes da caverna pareciam respirar junto com eles, como se o lugar fosse uma extensão da própria Lavínia. A atmosfera era pesada com uma presença antiga, e os sussurros começaram a ecoar novamente, mais fortes desta vez. Acho que nunca sairemos daqui, Rafa disse, mais para si mesmo do que para os outros. Ele estava à beira de desistir, seus olhos começando a se apagar com o desespero. Duda, no entanto, não podia se permitir perder a esperança. Olhou ao redor, tentando encontrar algo que pudesse usar como vantagem, qualquer detalhe que eles pudessem explorar para escapar. Foi então que viu, escondido nas sombras perto do altar, um conjunto de símbolos esculpidos na pedra, diferentes dos outros ao redor. Esses eram mais antigos, mais primitivos, e eles brilhavam com uma luz fraca, pulsante, como se ainda estivessem vivos. Venham aqui, Duda sussurrou, puxando Rafa e Júlia em direção ao altar. Olhem isso. Os símbolos pareciam atrair seus olhos, como se tivessem uma vida própria. Quanto mais olhavam, mais sentiam uma estranha conexão com eles. Havia algo terrivelmente familiar naquelas inscrições antigas, como se fizessem parte de um conhecimento esquecido por todos, exceto por Lavínia. São os símbolos que ela usou antes, disse Júlia, sua voz trêmula. Mas esses parecem diferentes. Isso é nossa saída, afirmou Duda. Se ela usou esses símbolos para nos trazer até aqui, talvez possamos usá-los para escapar. Rafa parecia cético, mas ele estava tão desesperado quanto elas. Como? Duda, sem uma resposta clara, estendeu a mão em direção aos símbolos. Assim que seus dedos tocaram a superfície fria da pedra, algo aconteceu. A caverna ao redor deles estremeceu, e o ar se encheu de um som profundo e reverberante, como o gemido de algo monstruoso se agitando no fundo da terra. O chão tremeu sob seus pés, e um frio intenso se espalhou pela caverna. As runas no altar começaram a brilhar com mais intensidade, pulsando em um ritmo que acompanhava a batida de seus corações. O som de um riso distante encheu o espaço, um riso que pertencia a Lavínia. Vocês realmente pensaram que poderiam escapar de mim? A voz de Lavínia ecoou ao redor deles, sem origem definida, como se viesse de todos os cantos ao mesmo tempo. Essa caverna é minha, assim como suas almas serão. O medo se apossou de Rafa, que começou a recuar em direção às sombras, mas Duda agarrou o braço dele com força. Não. É isso que ela quer. Ela está nos testando, tentando nos enfraquecer com medo. Mas mesmo enquanto dizia isso, as sombras ao redor do altar começaram a se mover novamente. Desta vez, elas não dançavam ou sussurravam. Elas estavam formando algo,
Algo muito maior e mais perigoso. Das trevas, uma figura monstruosa começou a emergir. Sua forma indefinida, oscilando entre o material e o espectral. Seus olhos, se é que se podia chamar assim, eram poços negros que exalavam fome. Era uma criatura que não deveria existir. Algo extraído de um pesadelo antigo, um guardião das profundezas convocado para proteger o ritual de Lavínia. Temos que sair daqui, Júlia gritou, sua voz agora cheia de pânico. Não. Duda respondeu, puxando-os em direção ao altar. Se tocarmos os símbolos juntos, talvez possamos abrir uma passagem, algo que nos leve para fora daqui. A monstruosidade da sombra se aproximava, movendo-se lentamente, como se soubesse que eles não tinham para onde correr. Duda estendeu a mão para os símbolos mais uma vez, desta vez com mais confiança. Ela sentiu uma energia quente irradiar de seus dedos, uma força que parecia responder ao desespero deles. Agora! Duda gritou, e Júlia e Rafa colocaram as mãos nas runas junto a ela. Por um momento, tudo parou. O ar ao redor deles ficou imóvel, e o som se dissipou. Então, com um estalo violento, uma rachadura se abriu no chão diante do altar, uma fenda na própria realidade. A luz azulada que emanava das profundezas cegava seus olhos, mas também oferecia uma sensação de esperança. Era uma porta, uma saída, embora não soubessem para onde levava. Vamos! Gritou Duda, e um a um, eles saltaram para dentro da fenda, deixando o guardião das sombras para trás, enquanto a caverna desaparecia em um clarão de luz.